Olá, eu sou a Lia Santos, eu sou candidata a vereadora pela cidade de Bauru, meu número é 25741, e muita gente que me conhece ficou curioso de saber o porquê que eu resolvi me candidatar, resolvi gravar esse vídeo para explicar todos os motivos. Primeiramente, quem me conhece sabe que eu nunca pensei em ser candidata a vereadora, nunca me envolvi muito com política, porque eu acredito que, acho que a maioria das pessoas tem a mesma crença que eu, que é um mundo muitas vezes sujo, aonde eu não queria estar envolvida, não queria envolver meu nome. Quando a Chiara Ranieri, que hoje é vereadora na cidade de Bauru, me convidou para ser candidata, eu fui muito resistente. No primeiro momento, eu fui assim, com o pensamento, isso não tem nada a ver comigo, né? E fomos conversando, e ela falou, Lia, nós precisamos de mulheres representando na Câmara, porque mulheres têm uma sensibilidade diferente, e, infelizmente, esse mundo ainda é muito masculino, nós precisamos de mais mulheres lá. Eu falei, olha, muito legal, eu acho super legal, até porque eu sou do empoderamento feminino, eu sou coach, terapeuta, eu trabalho há muitos anos com mulheres, porém, eu não sei se isso tem a ver com a minha missão de vida, porque o que eu trabalho, eu amo o que eu faço, né? Eu atendo hoje empresas, eu atendo líderes, gestores, eu sou empresária há 12 anos, e eu sou desse universo da gestão, eu sou do universo da empresa privada, ou seja, eu acredito realmente que as empresas têm poder, que as empresas é que geram emprego, renda, e que a gente precisa melhorar cada vez mais esse universo, o empreendedorismo. Então, eu não sei se tem a ver comigo isso, né? E a gente teve uma longa conversa, ela me explicou como funcionava tudo na Câmara e tal, e eu disse para ela assim, Chiara, muito legal, mas eu vou para minha casa meditar e ver se isso tem a ver com a minha missão. Se isso tiver a ver com a minha missão, ok. Se não tiver, me desculpe, eu sinto muito, mas eu não vou entrar nessa. Não vou entrar nessa por quê? A primeira coisa que eu pensei, o quanto que as pessoas veem, né, o político com maus olhos, quantas pessoas falam mal, criticam, né? E eu falei, será que eu preciso passar por isso? Será que eu quero passar por isso? Porque a partir do momento que você está exposto, você está público, você está sujeito a isso, né? Lógico. Mas como eu também já sou uma figura pública, eu já trabalho com marketing digital. Mas enfim, né? Depois que a gente terminou uma longa conversa, a gente começou a conversar assim naturalmente e ela começou a me contar os problemas que ela enfrenta na Câmara, as mulheres que vão lá procurá-la, pedindo uma cesta básica, até por causa dessa pandemia, muita gente passando necessidade, muita mulher vivendo relacionamentos abusivos, muitas mulheres, por causa da dependência financeira, passando por relacionamentos abusivos. Eu não sei se vocês sabem, mas uma mulher hoje só pode colocar o filho na creche para poder trabalhar se ela tiver carteira assinada, ou seja, se ela não tem um emprego formal, ela não consegue colocar o filho na creche, então, ou seja, como que ela vai trabalhar, como que ela vai sustentar o seu filho, como ela vai sair desse relacionamento abusivo se ela não tem com quem deixar esse filho. Enfim, N problemas, abuso infantil que aumentou, e a hora que ela começou a falar tudo isso, aquilo pegou forte para mim. Porque eu já trabalho com esse universo há muito tempo, eu sei as dores das mulheres, eu passei por relacionamento abusivo, eu passei por muita necessidade na minha infância, e quando ela trouxe isso, bateu, pegou lá no fundo, e eu comecei a lembrar da minha história, né? Porque, não sei, muita gente não sabe, mas aos 8 anos de idade eu perdi meu pai. Meu pai era empreendedor, ele tinha uma oficina mecânica, e a gente tinha uma qualidade de vida boa, a gente tinha uma renda boa, e ele morreu aos 37 anos. Pouca gente sabe disso, mas ele foi brutalmente assassinado. E isso mudou totalmente a nossa vida, a nossa história, a minha, da minha família. Minha mãe, com 39 anos, com 3 filhos, um de 12, eu de 8, meu irmão de 7. Passamos a receber menos que um salário mínimo para sustentar uma família. E meu mundo ruiu aos 8 anos de idade. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 9 anos, eu já ajudava meus tios na pílula escolar, já para ganhar um dinheirinho.
Muitas e muitas vezes a gente não tinha o que fazer para comer, não tinha comida na geladeira. Graças a Deus eu tive uma avó que me ajudou, que ajudou muita gente. Então, às vezes minha mãe ia fazer almoço e não tinha, ela pedia para eu ir lá na casa da minha avó, pedir uma batata, uma cebola, um tomate, para poder fazer alguma coisa para a gente. Então, foram momentos muito difíceis. Enfim, foram épocas muito difíceis, que eu não gosto nem de lembrar. Porém, também foram essas coisas que me fortaleceram e me tornaram quem eu sou hoje. E hoje eu posso fazer o que eu faço com tanto amor, com tanto gosto que eu faço, justamente por isso. Hoje eu ajudo outras pessoas a melhorarem sua vida profissional, financeira, familiar. Eu ajudo empresas a conquistarem mais resultados, a ter uma liderança mais assertiva, mais humanizada. Então, toda essa história contribuiu para quem eu sou hoje. Porém, só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. E quando ela começou a falar tudo isso, aquilo me tocou profundamente. E eu vim para minha casa e eu meditei e, para minha surpresa, estava totalmente conectado com a minha missão. Eu senti, assim, eu sou muito conectada, quem me conhece sabe que eu sou muito conectada com a minha espiritualidade, com o meu eu interior, meu eu divino. E o que vinha para mim era o seguinte: põe em pé que Deus coloca o chão. E como eu acredito nisso muito na minha vida, a vida inteira foi assim, é isso que eu resolvi fazer. Então eu resolvi deixar totalmente o meu orgulho, meu ego, a minha vaidade, para fazer algo que eu realmente acredito que possa ajudar as pessoas, como eu já faço, né? Eu falo que se fosse por dinheiro eu não seria nem coach nem terapeuta, porque as pessoas valorizam mais um iPhone, um carro novo, um monte de coisa do que o seu autodesenvolvimento. Infelizmente ainda é assim. Então, se eu fosse por dinheiro, eu estaria vendendo iPhone, estaria vendendo carro e não estaria vendendo autoconhecimento. Mas, graças a Deus, tenho muitas pessoas que me seguem, que me acompanham, que gostam do meu trabalho e eu sou muito feliz no que eu faço. Por isso que no primeiro momento eu fiquei bem assim, eu falei, não posso deixar de fazer o que eu faço. Mas eu entendi o seguinte, não é deixar de fazer o que eu faço, é simplesmente ampliar essa ajuda, essa percepção, levar esse conhecimento para muito mais pessoas. Então, para quem não sabe, né, eu aos 13 anos de idade já tinha carteira assinada, então eu trabalhei muito a vida inteira. Passei por um relacionamento abusivo dos 21 aos 28 anos, onde eu dependia financeiramente. Então eu não conseguia sair desse relacionamento, ganhava muito pouco. Eu lembro que nessa época, o meu ex ganhava 4 vezes mais do que eu. E um dia ele falou para mim, larga esse emprego que eu pago o seu salário. E eu falei, não, eu quero ser independente. E daí eu resolvi me fortalecer emocionalmente, profissionalmente, para eu conseguir sair daquele relacionamento. Quem está passando por relacionamento abusivo não sabe que está passando por relacionamento abusivo, não tem ideia do que é. E, graças a Deus, naquele momento, eu tive a ajuda de uma grande amiga minha que emprestou um livro para mim, chamado Pai Rico, Pai Pobre, aonde me trouxe uma percepção muito diferente da vida. Porque até então, eu achava assim, eu não tive sorte, não sei porquê, né? Perdi meu pai muito cedo, era para eu ter tido uma vida totalmente diferente, mas eu tô aqui numa vida pobre, miserável, uma vida difícil. E a percepção que eu tinha, eu não tinha conseguido fazer faculdade ainda, tal. Eu achava que minha vida não ia mudar muito mais do que aquilo, que ia ser pobre pro resto da vida, né? E daí, quando eu li esse livro, foi que tudo mudou, porque eu consegui perceber que muitas vezes a nossa relação com o dinheiro, as nossas crenças, o que a gente acredita sobre o dinheiro faz toda a diferença. Porque através das nossas experiências, a gente vai acreditando, dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, nananã, e daí a gente fica com aquela imagem, aquela percepção que o dinheiro está muito distante da gente. Depois que eu mudei essa percepção, eu comecei a me fortalecer. Eu lembro que eu coloquei uma meta para mim. Na época eu ganhava R$800 por mês. E eu resolvi, né, depois de ler vários livros e tudo mais, eu defini uma meta para mim. Falei, eu quero ganhar
R$ 2.000 por mês. Eu fiz uns cálculos meio doido lá, do tipo, para eu conseguir pagar uma faculdade, para eu ter um carro, para eu ter uma vida digna, eu precisava ganhar R$ 2.000 por mês. Só que naquele momento, R$ 2.000 por mês era surreal, porque, imagina, para quem ganhava R$ 800, 2.000 era mais que o dobro. Então, era surreal para mim. Só que naquele momento eu pensei assim, não, peraí, tem alguém que, mesmo sem faculdade, consegue ganhar R$ 2.000 por mês? Falei, tem. Então, se eles podem, por que eu não posso? Né? E daí foi onde eu comecei a distribuir currículos, porque eu precisava mudar de emprego para ganhar esse valor. E demorou alguns meses, apareceu finalmente uma vaga numa financeira, onde eu fui contratada, e poucos meses depois eu comecei a ganhar os R$ 2.000 por mês. Então, assim, a gente precisa acreditar nos nossos sonhos. A gente não pode deixar a vida, o mundo, ditar quem vai ser, quem nós vamos ser. Nós somos capazes de fazer a mudança. E a partir desse momento, eu comecei a cada vez a me desenvolver mais. E em pouco tempo, eu me tornei coordenadora dessa financeira. E em 1 ano e meio, depois que eu tinha entrado nessa financeira, eu fui convidada a ser sócia dessa financeira e abrir uma financeira na cidade de Andradina. Mudei para Andradina, né? Não conhecia uma pessoa em Andradina, 300 quilômetros de distância. Fui, assim, com a cara e com a coragem. E eu lembro que eu tinha, na época, um Fiestinha, um carro pequenininho, né? E eu coloquei tudo que cabia dentro do carro e fui. E eu lembro que eu coloquei um colchão, uma TV, um DVD, um micro-ondas, roupas, né, naturalmente, e minha mãe. E daí a gente foi para Andradina, chegamos lá, a gente tinha alugado um prédio que tinha um quarto que ficava no fundo, um quarto e um banheiro. Eu falei, não, eu vou morar aqui mesmo, eu não vou nem gastar com aluguel. E lá eu fiquei, né, e graças a Deus deu super certo, erguemos lá uma financeira, do zero, e graças a Deus deu tudo certo. E eu morei 2 anos e meio lá no fundo da loja, lá em Andradina. E hoje, né, hoje eu trago toda essa experiência como empresária. Eu acabei abrindo uma outra loja em Três Lagoas, eu abri uma outra em Jaú, e eu fiquei com 3 financeiras. E daí foi onde eu tive que aprender sobre gestão de pessoas, eu tive que me tornar empresária do dia para a noite. Enfim, eu tive que fazer muitos cursos, muitos treinamentos para eu poder me desenvolver, desenvolver minha equipe, desenvolver minha empresa. E hoje eu uso todo esse conhecimento que eu trouxe das empresas, do coach, da PNL, de terapias, enfim, tudo que eu tive que usar na minha vida, hoje eu passo para os meus clientes. E por que eu estou te contando isso? Porque, infelizmente, para nós mulheres, é um pouco mais difícil do que o normal, né? Porque hoje eu tenho um programa na TV chamado Mulheres Inabaladas, que passa na TV FIB, canal 14 da NET. E o programa de TV é justamente para contar histórias de mulheres, trajetórias de superação. Porque às vezes a gente vê a mulher, tá bem, tá bonita, bem sucedida hoje, e a gente não sabe o que essa mulher passou antes para chegar até ali. E eu gosto de contar essas histórias. E por que eu resolvi, né, criar esse programa de contar histórias de mulheres? Porque justamente a mulher, quando ela tem as suas conquistas, quando ela consegue conquistar a sua vida profissional, financeira, por si só, ainda assim, as pessoas taxam ela como: saiu com o chefe, teve uma ajuda. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei em Andradina, uma cidade de 60 mil habitantes, né, uma cidade bem pequena, eu cheguei lá e me perguntaram assim: cadê seu marido? Eu estava com 28 anos, tinha acabado de separar de um relacionamento abusivo, e as pessoas não acreditavam que eu era capaz de ter uma empresa sozinha. E não vinha só de homens, isso vinha de mulheres, principalmente. Então, as pessoas taxam como a mulher ainda não tem capacidade de ter a sua própria vida. E quando as coisas começaram a dar certo, eu troquei de carro, então de um Fiesta, eu fui para um New Civic e tal, estava feliz da vida, o que falavam na cidade? Ela saiu com o chefe, por isso que ela trocou de carro.
Ninguém sabe da sua luta, ninguém sabia que eu morava dentro de uma loja, dentro de uma financeira para não pagar aluguel, para economizar. Ninguém via que eu acordava às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu estava lá na porta da prefeitura, no almoxarifado, no meio de um monte de homem, oferecendo empréstimo, com a minha pastinha lá, oferecendo empréstimo para eles. Então, infelizmente, as mulheres ainda são desvalorizadas, elas podem fazer tudo. Até melhor que os homens, mas ainda elas são taxadas de forma diferente. Então, se você que é empreendedor, empresário, que é mulher, que acredita nesse universo, eu acho que está na hora, né? Eu acho que está na hora da gente tirar quem é político, quem está lá para fazer política e colocar pessoas que estão a fim de fazer uma gestão eficiente, que estão a fim de trazer ideias novas, de fazer propostas novas, sair, né, daquela mesmice. Então, se você acredita nesse universo, se você quer mais emprego, mais renda, mais condição para mulheres, se você quer que Bauru se reerga depois dessa pandemia, depois dessa gestão atrapalhada que fizeram na cidade, que muitas empresas quebraram, que muitas empresas ficaram sem nenhum tipo de assistência. Gente, as empresas é que geram emprego, que geram renda. Como que pode destruir as empresas? Como que pode não pensar nas empresas? A gente, claro que tem que pensar na saúde, é óbvio. A saúde é principal, é importante, mas também temos que pensar no sustento das pessoas. Eu acredito que as pessoas têm que ter dignidade para colocar comida na mesa, para dar para os seus filhos. Senão, não tem dignidade, a gente perde tudo, sabe? Então, se você acredita nisso, vamos fazer a renovação. Vamos colocar pessoas, vamos tirar políticos e colocar pessoas, gestores, pessoas que têm uma visão diferente para poder ajudar na administração da cidade, tá bom? Mulheres, nós somos a maioria, não sei se você sabe, mas quase 54% de votos em Bauru são das mulheres. Nós temos o poder de decidir essas eleições. Então, antes de você votar, pense nos seus filhos, pense no seu desenvolvimento, em quem você quer ser, em quem você quer chegar. Vote em mulheres, tá? Vote em pessoas que vão realmente comprar a sua causa, ok? Bom, gente, fico à disposição para esclarecer dúvidas. Quem quiser entrar em contato comigo, vou deixar meu WhatsApp aqui. A gente vai conversando, eu quero ouvir vocês, porque assim como vocês, eu tenho interesse, eu amo Bauru. Graças a Deus eu voltei a morar em Bauru e amo Bauru, eu quero ver Bauru diferente, eu quero ver Bauru renovado, eu quero ver Bauru com crescimento, porque dá dó de ver Bauru. Era para ser uma potência nesse estado e tá desse jeito que tá, ok? Tomem cuidado com campanhas que as pessoas estão investindo muito dinheiro na campanha. Eu sei que tem vereadores que estão investindo fortunas para se eleger. Então, toma cuidado com isso. Qual que é o interesse da pessoa investir tanto dinheiro para estar lá na Câmara, né? O meu caso aqui, eu não estou investindo dinheiro nenhum, tá? Esse vídeo, eu peço para você, se você quiser contribuir com a minha campanha, para você compartilhar, para você mandar para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você acredita que tem as mesmas ideias, para a gente fazer uma campanha limpa, tá? Para que a gente possa fazer isso de forma orgânica, para ter realmente a voz das pessoas. Essa eleição, ela tem o poder de não estar mais centralizado somente nas mãos de quem tem dinheiro. Então, você pode fazer parte desse movimento de mudança. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, deixe aqui o seu comentário para mim, que você vai me ajudar muito a ter mais alcance, mais visualizações desse vídeo, e a gente pode fazer a diferença nessas eleições. Gratidão. Até mais.